Bom, vamos tentar aqui agora. Acho que. É, é normal. Agora é isso. Pode ser que dê problema hoje, gente. Eu já resolvi aqui a conexão. Aparentemente está estável. Mas eu não consigo muito bem saber o que está acontecendo. Fala, Álvaro Barça, tudo certo? Fábio, aqui aparece para mim que você está recusando a conexão. Está dando algum problema aí ou ela não está nem chegando? Fala, Fábio, tudo E aí, bem? tudo bem? Vou afastar um pouquinho mais aqui, talvez. Tá dando para ver bem aí? Já travou a sua. Agora acho que estabilizou. Fala comigo, oi, testando. Oi? Agora acho que foi. Vamos ver se É. estabilizou. Cara, Consegue me ouvir bem? para mim eu tô te vendo bem. Travou a tua aí para mim. Como eu tinha te falado, eu troquei de casa por causa da qualidade de vida. Então a gente vamos ver como é que funciona dessa vez. Só consigo testar no ao vivo. A princípio parece que estabilizou. Então vamos, primeiro de tudo, agradecer você aí por ter topado falar comigo. Acho que está sendo muito legal para todo mundo que está participando, muito legal para mim. A gente conversou um bocado aí durante a semana, se preparando para a live, então eu estava ansioso. Acho que tem bastante coisa legal para a gente falar. Cara, primeiro eu que queria te agradecer porque... Oi. Calma aí que tá travando bastante. Eu talvez tenha que trocar de lugar aqui. Talvez eu vou ter que pegar o carro e ir para a estrada. A gente vai ter que atrasar uns 20 minutinhos aí, 10 minutinhos para chegar num lugar onde tem um sinal forte. Mas eu tô. Agora eu voltei a te ver e te ouvir bem. É. Vamos Vamos, fazer o seguinte: vamos, vamos começar. vamos tentar? E, e se o pessoal achar que tá ruim, eu paro, vou para um lugar mais afastado aqui da casa, saio do sítio. Como eu tinha te falado antes, vou até o posto de gasolina que tem um 4G bom e eu faço de lá hoje. E aí eu penso como é que eu faço pro resto da semana. Fábio, primeira pergunta. Cara, eu queria primeiro te agradecer porque eu acho que você está fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que nessa hora aí desse problema que a gente está passando, que o mundo inteiro está passando, é uma hora que eu acho que as pessoas têm que... Tem duas coisas, eu acho que a se fazer. A primeira é olhar para os lados, né? Porque a gente tem aquela mania de olhar para frente, o nosso foco, o nosso objetivo, e às vezes as pessoas que estão do nosso lado estão precisando de algumas coisas e necessitando de algumas coisas, e eu acho que quem nessa hora não aprendeu a olhar para o lado, eu acho que vai ter passado por uma grande lição, vai ter passado por um grande problema sem ter aprendido a lição, né? Então, para mim, eu acho que uma das coisas é essa. A segunda, eu acho que é a pessoa, dentro disso tudo aí, procurar ter essa... ser proativo, que nem você foi, de fazer... de começar a fazer essas entrevistas e realmente eu acho que eu acompanhei quase todas, se não todas, quase todas. E realmente a gente, ao final disso tudo aí, eu não sei quanto tempo vai durar, quantas mais você vai fazer, mas com certeza a gente vai ter um bom material aí do nosso esporte, que é uma coisa que a gente precisa e muito. Você vê o nível de informação que você pegou até agora aí. Então, parabéns também para você. Agradeço. Bom, a primeira pergunta é a clássica e eu acho que não tem como fugir dela, que é como, quando e onde o Fábio Leivas começou a montar. Então, cara, eu não comecei a montar muito cedo.
né, para os padrões assim de hoje. Eu comecei a montar, eu tinha ali 12 anos. Eu comecei a montar na hípica. Eu sou primo da Beth Assaf. Então, a partir de um certo momento, eu sempre tive um pouco a ligação pelo cavalo, porque minha avó, parte de mãe, era casada com o general Franco Pontes, que era um homem do cavalo, e por parte de pai, o meu avô também, o João Marcos, ele também já jogou polo, já montou na hípica, mas eu não tinha uma ligação direta com o cavalo, porque meus pais eles não eram ligados no esporte. Então, uma vez eu passando férias na casa de uma prima minha, que até monta hoje em dia com a Stephanie, que é a Ana Quintela, eu passando férias lá, eu vi aquele movimento, eu sempre gostei de cavalo, e vi aquele movimento dos cavalos da hípica chegando para passar férias. Eles todos montavam com o João Aragão na época. E aquilo ali me despertou assim, pô, eu falei, caramba, isso aí que é cavalo, né? Eu estava acostumado com aqueles cavalos de fazenda, aqueles cavalos de passeio, e aquilo ali me despertou a vontade de montar, e a gente já tinha o contato da Beth, já ficou mais fácil, eu comecei a montar com a Beth, lá na hípica. Eu comecei ali com 12 anos e fazendo a escolinha, e meu primeiro cavalo, a Beth tinha uns cavalos que ela dava aula, meu primeiro cavalo ele se chamava Caribe, que a Beth me emprestava, e com ele que eu comecei. E interessante porque o cavalo era muito bom de escolinha, eu já comecei ali, ganhei a primeira prova, ganhei a segunda prova, falei, poxa, descobri meu esporte, né? Aqui mesmo que eu vou. Aí na terceira prova, tem uma foto minha sensacional, você que é fotógrafo, né? Tem uma foto minha sensacional que na terceira prova com esse cavalo, tem uma foto dele parando, eu voando pelo pescoço dele, e o coronel Gilberto com as duas mãos na cabeça, olhando assim, porque você vê, a gente falou tanto do Gilberto esses dias aí, né? E o Gilberto, você vê, ele começou armando prova de escolinha lá na hípica. Então eu saltei prova de escolinha com o Gilberto. E aí tem uma foto minha voando pelo pescoço do cavalo, ele com as duas mãos na cabeça, e ali foi a primeira vez que eu falei, opa, não é bem assim como a gente está pensando, né? E aí, cara, eu sou daquela época aí que vários aí já falaram que não tinham muitas categorias, então eu tinha que pular do escolinha para o mirim. A gente foi no exército, meu pai comprou um cavalo para mim ali em São Cristóvão, no exército, e esse cavalo eu consegui fazer o campeonato de mirim, que teve no Marapendi no ano seguinte. Eu já tive que ir para o mirim, porque meu mirim já ia vencer, era meu último ano de mirim, então eu queria entrar no campeonato. Aí fui no mirim, é lógico que não foi bom, o cavalo era super franco e tudo, mas o cavalo fazia faltas, e foi o cavalo que eu fiz ali os meus 6 meses de mirim, que foi o que eu tive, e no ano seguinte já era o júnior. O júnior já era outro furo. O primeiro ano de júnior eu não consegui fazer. Até hoje. Eu não consegui fazer. Eu não tive o pré-júnior. Eu tinha que pular ali do M20 para o M40. Então, realmente, o primeiro ano de júnior eu não consegui fazer. Mas eu segui com esse cavalo e o segundo ano de júnior eu me inscrevi no Carioca e saltei, e foi na hípica. E realmente também entrei para participar, não foi nada demais. Aí eu comprei um outro cavalo, do Jorge Carneiro, que chamava Dumerral, um cavalinho pretinho, quentinho, assim, brabo. E o meu início com ele foi muito difícil. Ele refugou muito, ele era um cavalo que às vezes não terminava a prova comigo. E eu tive naquela época eram 3 refugos, né? Eu tive um pouco de problema de adaptação com ele. Tanto é que no Campeonato Carioca, que eu entrei com ele, a Cristiane Paiva Chaves tinha um cavalo chamado Tarzan, e eu aluguei dela o cavalo. Eu falei, poxa, eu não vou só com esse meu cavalo aqui não, porque esse cavalo vai me deixar na mão. Eu vou pegar um segundo cavalo aqui para entrar com 2 chances, né? Aluguei um cavalo dela chamado Tarzan, que era um cavalo que ela usava na época, que saltava bem as provas de júnior. E no final das contas eu acabei sendo campeão carioca com o meu. Então aquilo para mim me deu uma alegria muito grande, porque o meu que ganhou o carioca, então foi uma coisa foi uma superação ali para mim que eu tive naquele campeonato. E nesse mesmo ano, eu tinha um aluno de Recife que montava comigo. O aluno não era um amigo, na verdade, porque nessa época eu não dava aula. Eu tinha um amigo de Recife que montava lá na hípica. Ele se chamava Flávio Queiroz, se eu não me engano. E ele tinha um cavalo chamado Segredo, que era muito bom.
E ele falou assim, ó, quer ir com esse cavalo aqui saltar o brasileiro lá no Cepel? Vai ter o brasileiro de júnior lá no Cepel, pega o meu cavalo aqui, faz uns treinos e tal e vai. Eu falei, pô, vou, lógico, um cavalo bom desse, tudo. Aí, nesse mesmo ano de 85, eu fui saltar o brasileiro no Cepel e eu fui campeão brasileiro com esse cavalo de júnior no Cepel. Então foi um resultado muito bom. Eu tenho até uma foto engraçada que tem o Ronaldinho Bittencourt ali, tem a Marina Azevedo, tem o Rodrigo Lima. Se eu não me engano, a Luciana Diniz também estava nesse campeonato. Então, ali nesse mesmo ano eu consegui ganhar o Carioca e o Brasileiro. Foi uma coisa muito... Ali eu comecei realmente a pegar gosto ali pelo esporte e achar que aquilo ali podia ser um bom caminho para mim. E aí, no ano seguinte, em 86, que foi meu último ano de júnior, acho que todos aí vão lembrar da Rita Bezerra, que foi uma super amazona aí que a gente teve, né? A Rita Bezerra, ela preparava muito bem os cavalos novos dela, e ela tinha um cavalo muito bom, um puro sangue, em inglês, chamado Fox Hunter. E eu comprei esse cavalo, o Fox Hunter da Rita, e fui para o meu primeiro brasileiro de júnior, que foi justamente o brasileiro de júnior lá de Brasília, né? Que até hoje é um brasileiro... Eu acho que comentam mais o brasileiro de Brasília do que o do Cepel que eu ganhei, na verdade. Eu passei mais tempo da minha vida contando do brasileiro de Brasília do que do brasileiro do Cepel que eu ganhei de fato, né, até o final, né? Mas eu acho que é porque a história vale a pena e acho que vale você contar um pouco, pelo menos a sua versão dos fatos do brasileiro de Brasília, porque para quem não é da sua geração, muita gente nem sabe do que aconteceu e nem imagina nessa possibilidade. Exatamente. Isso daí aconteceu, isso foi em 86, então a gente está falando de 34 anos atrás, né? Então, eu não era nem nascido, por exemplo. Exato. Então eu até tive cuidado, porque como eu estou levando bem a sério o teu trabalho, eu até tive cuidado de ontem. O meu vizinho aqui é o Nelton Marcon. Eu não sei se ele está aí na live, mas o Nelton Marcon, ele além de ser meu vizinho, a gente está em contato direto aqui. O Nelton, ele fez parte daquilo ali, porque ele era o chefe de equipe de Brasília. Aí eu liguei para ele ontem à noite e falei, Nelton, a história de Brasília vai aparecer e eu queria a sua versão, para ver se a sua versão bate com a minha, porque às vezes a gente tem uma versão que é a nossa, mas às vezes o cara vê a gente contar e fala, pô, esse cara tá louco, não aconteceu nada disso. Mas o Nelton bateu a versão comigo e contou a história que realmente eu acho que aconteceu. Ele falou exatamente o que eu acho que aconteceu, tá? Alguns podem concordar, outros não, mas eu vou contar a minha história aqui, vou tentar resumir. Naquele campeonato ali brasileiro, na verdade, eu fui com 2 cavalos. Eu tinha o Fox Hunter e eu tinha um outro cavalo que era da equipe Multisalto, essa equipe que o Filipinho criou com o Ricardo Pimentel, que ele falou aí na live dele. E no último dia do campeonato eu vim em primeiro e segundo. Eu estava em primeiro com o Fox e segundo com esse cavalo que chamava Monami, Multisalto. Quando eu cheguei no clube, esse meu cavalo Multisalto estava com um oficial de justiça e com cadeado na porta da cocheira. Estava trancado, eu não podia tirar ele da cocheira. Depois eu descobri que o proprietário antigo com o proprietário novo, eles tinham tido um problema na justiça e o cara aproveitou para mandar um oficial de justiça lá. Quando ele soube que o cavalo estava em Brasília, ele foi lá e trancou o cavalo. Então, quer dizer, o meu cavalo, que era o segundo, eu já perdi ali. Eu já não pude montar ele. E aí eu tinha o Fox, que era o meu primeiro cavalo. E eu estava... o campeonato no final, primeira passagem do Grande Prêmio, segui na frente, segunda passagem do Grande Prêmio, eu podia fazer 3 faltas, tá? Eu podia fazer 3 faltas que eu era campeão. E o meu cavalo, ele nunca fez 3 faltas, talvez, na vida dele. E o que aconteceu foi o seguinte, até os detalhes que eu bati ontem com o Nelton. Quando acabou, da primeira para a segunda volta, eles tiraram os obstáculos de extensão, que eram, na verdade, 2, um óxido e uma vertical, e passaram o trator. Quando eles voltaram com os obstáculos para a distensão, eles voltaram e a vertical voltou na direção contrária daquela era, na primeira volta. O meu primeiro salto foi um salto na direção contrária, que alguns amigos meus me falaram que não era nem uma vertical, era um X, que eu acho que eu estava montando com o Hélio Pessoa nessa época, e o Hélio Pessoa gostava de começar saltando um X com o meu cavalo, tá? E
E eu realmente dei o primeiro salto na direção errada, no X. E aí foram em cima do chefe de equipe de São Paulo, pediram para o chefe de equipe de São Paulo ir no júri. Eu terminei minha distensão, fiz até o final, entrei na pista, até então eu não estava sabendo de nada. Quando eu entrei na pista, o presidente do júri me chamou, eu me lembro do Coronel Pimenta lá, e o Coronel Pimenta falou, olha, Fábio, a gente vai ter que te eliminar. Aí eu falei assim, mas como assim, me eliminar? Mas por quê? Não, parece que você deu um salto na distensão na direção contrária. Eu falei, Pimenta, realmente, mas foi o primeiro salto. Logo depois avisaram, a gente corrigiu e não teve mais nada. Como assim me eliminar? Eu tô aqui, vou ganhar o campeonato. O campeonato estava ali na minha mão. E assim foi feito. Ele me eliminou. Na época ali, foi essa decisão que ele tomou. E eu saí da pista. Eu falei, eu vou sair da pista porque eu não quero... Eu quero esfriar minha cabeça. Aquilo para mim foi uma coisa muito inesperada e eu estava realmente ali pronto para ganhar aquele campeonato. Eu ser bicampeão brasileiro de júnior. E eu saí da pista. Eu falei, cara, eu vou sair daqui porque vai vir chefe de equipe. Eu vi que todo mundo veio da arquibancada, chefe de equipe, pais, professores. O pessoal do júnior era muito meu amigo ali na época. O pessoal de Recife, André Miranda, o Jorge Rafael... Eu tinha muitos amigos ali. O campeonato de júnior era bem movimentado. E eu vi que todo mundo foi em direção do júri para saber o que tinha acontecido. E eu me afastei. E estou vendo aquela confusão lá no júri, porra, todo mundo começou a se exaltar. E o meu pai foi o primeiro a se exaltar. Porra, meu pai, normal. Porra, ele estava ali, vendo o filho dele ali numa situação daquela e tudo. E aí... eles entraram na pista. Meu pai foi o primeiro a entrar, entrou todo mundo atrás e resolveram que não ia ter campeonato. Começaram a jogar as varas no chão e acharam aquilo um absurdo, falaram, não vai ter campeonato. Aí o que aconteceu foi que onde eu tinha ido para eu me afastar, para eu me esconder, eu falei, Nelton, eu até conversei, eu falei, Nelton, eu fui para um lugar para eu ficar longe do tumulto. Só que levantou um cara na minha frente, que segundo ele nem era do hipismo, era um professor de jiu-jitsu que tinha lá na IPCA de Brasília, e começou a gritar, porra, esses cariocas, babacas, não sei o quê, vieram aqui para fazer bagunça, não sei o quê. E aquilo ali, cara, me deu uma... Na hora ali eu falei, cara, porra, eu vim aqui para relaxar, mas esse cara gritando aqui na minha frente, eu fui, dei um empurrão nele, ele caiu a arquibancada para baixo, e aí começou uma confusão, cara, que foi uma cena realmente lamentável, mas foi o que aconteceu. Entendeu? Então, eu estou te falando a verdade do que aconteceu. Depois disso, eu tive a oportunidade de ter tanto a chefe de equipe de São Paulo quanto o Coronel Pimenta, no indoor, lá em São Paulo. Eu me lembro deles virem a mim, falarem, pô, desculpa, aquilo ali que aconteceu, a gente podia ter resolvido de outra maneira. Realmente, eu acho que, na minha opinião, João, eu acho que quando você está ali, mirim, mini-mirim, júnior, se você vê que a pessoa fez uma coisa ali sem intenção e que realmente pode ter errado, você não foi no boxer de arrepio, você não deu uma canelada, você foi ali, saltou um X na direção contrária. E eu acho que eu falaria, tá errado, salta para lá e tal. Aqui nos Estados Unidos acontece muito isso, porque aqui, como se muda muito o lado dos obstáculos na distensão, muitas vezes o juiz de paddock ele vai ali e fala, a bandeira está para o lado errado, muda ali. Aí você vai lá, muda e tal. Quando você vê que não teve maldade, não teve intenção, eu acho que tem um jeito para você levar a situação. Porém, foi isso aí que aconteceu. Esse campeonato, se você olhar ali no histórico da CBH, é o único ano que não teve campeão. É uma pena, porque eu gostaria muito de estar ali como bicampeão. Mas foi dessa maneira que aconteceu e acabou assim. Esse campeonato acabou ficando mais famoso até do que o outro que eu ganhei no ano anterior, mas faz parte, né? O que eu vou fazer? Faz parte. E aí, continuando a carreira, você está com foco Center já aí acaba o meu período de júnior. Nesse período, eu tive o privilégio de ter montado com a Beth, que era uma amazona que ganhava tudo na época. Eu vi a Beth ganhar muita coisa. Eu montei com o Vinícius da Mota, eu montei com a Lúcia Faria e eu montei com o Hélio Pessoa. Então, eu acho que eu tive bons professores ali. Foram pessoas que, né, eu montei com a Lúcia, com o Vinícius, com o Hélio e com a Beth. Então, eu acho que eu tive
até eu resolver realmente que eu ia virar profissional, eu tive uma base boa com esses 4 nomes. E todos eles falam, né? A Lúcia até outro dia numa live falou, não, o Fábio era muito manhoso, o Fábio dava trabalho. Mas, enfim, eu montei com eles, eu aprendi bastante coisa com eles. E eu acho que quando eu saí do júnior, eu estava preparado para começar a saltar a categoria de sênior. E o meu primeiro grande prêmio de sênior foi no ano seguinte, tá? Do júnior, foi em 87. Foi na hípica de Santo Amaro. E, cara, você vê como é que são as coisas, né? Você é novo e tudo ali. Quando eu vi, eu estava inscrito no Grande Prêmio da última seletiva do Pan-Americano, acho que foi em Indianápolis, se não me engano. O Paulo Stuart estava nessa seletiva, a Cláudia Itajaí saltava um cavalo chamado Cabo. Estava todo mundo ali disputando a vaga para o Pan-Americano e eu me meti nessa prova, como minha primeira prova de Grande Prêmio. Aí eu falei, caramba, quando eu olhei o percurso, eu falei, porra, isso aqui tá diferente, né? Não é mais aquilo ali que eu saltava. E, cara, teve um lance muito triste nessa prova, porque o meu grande amigo na época ali, que eu andava muito com ele, que é o Celso Figueira de Melo, irmão do Rodolfo, ele saltou junto comigo a categoria de Mirim, Júnior, tudo. E o Celso tinha um cavalo chamado Aramis, que era um cavalo do Jorge Carneiro, e esse cavalo já tinha saltado tudo com o Jorge Carneiro, saltou na Europa, saltou tudo. E eu estava no paddock, esperando para entrar na pista. Tinha um duplo de 2 lances ali no canto da pista da Santo Amaro, ali entre a pista de areia, ali perto da raia, ali onde você dá para grama. Tinha um duplo ali, vertical e paralela, 2 lances. O cavalo simplesmente ele deu um lance, ele virou na paralela, e naquela época não tinha o gancho de segurança. Isso é uma coisa que realmente melhorou muito no nosso esporte. E o cavalo, ali mesmo, ele teve que ser sacrificado. Então, além de eu estar inscrito numa prova que, porra, eu estava ali talvez mal inscrito, né? Eu presenciei essa cena no paddock, olhando meu melhor amigo acontecer isso com ele. Então, foi um grande prêmio, porra, que me marcou muito, porque eu entrei nesse grande prêmio, tiveram pouquíssimos zeros, se não me engano, 3. Eu fui um dos zeros. Eu fui para o desempate, o Duto estava ali, e eu ganhei esse grande prêmio. Foi uma coisa assim, cara, eu entrei no meu primeiro grande prêmio de sênior nessa situação e eu ganhei o grande prêmio com esse cavalo, com o Fox Hunter. Então, a minha história no sênior começou assim. Aí eu acho que encerra a minha primeira fase aí que você perguntou, que é a fase de como é que você começou no esporte. Eu acho que eu comecei no esporte até esse momento aí, eu acho que foi a hora que eu fui... Até ali eu fui amador, entendeu? Isso. E aí, obviamente, a próxima pergunta, nitidamente, vendo onde você está hoje, tá bom, mas quando é que você decide virar profissional? Então, aí o que aconteceu foi o seguinte, ali eu já estava no final da escola, eu já tinha terminado a escola, e o meu avô, por parte de pai, ele era muito amigo do Neco, ele foi advogado do Neco durante alguns anos, ele ajudou muito o Neco em algumas coisas lá na França, porque ele tinha um escritório na França também, esse meu avô. E o meu avô falou, eu vou te mandar para a casa do Neco para você passar lá tuas férias. E o meu pai falou, você vai lá, na hora que você voltar, você resolve. Ou você vai entrar numa faculdade, ou você vai trabalhar, né? Alguma coisa você vai fazer. E assim foi feito. Eu fui para o Neco, eu me lembro que eu passei 3 meses lá. Foi no período que a equipe de Seul foi se preparar. Estava lá o Paulo Stuart, estava a Cristina Rampeter, estava o André, tinha uma turma toda lá, o Vitor Alves, todo mundo se preparando ali para a Olimpíada de Seul. E foi uma experiência muito boa para mim, porque apesar do Neco naquela época ali ter muito movimento de concurso e tudo, eu participei daquele processo ali. Então, para mim, eu ia nos concursos, eu montava um pouco os cavalos do Neco ali logo quando ele chegava no concurso, e ali para mim foi muito importante que eu via realmente o que era o esporte ali na Europa, né? Foi a primeira vez que eu fui. O Neco entrava no estádio, o estádio inteiro levantava e aplaudia o Neco antes da prova começar. Então era uma coisa realmente emocionante, era uma coisa ali que eu realmente voltei dali sabendo que era aquilo ali que eu queria fazer. Eu voltei daqui, foi o ano de 88, que foi quando eu acho que eu comecei a virar profissional, que foi quando eu comecei a ter o meu primeiro aluno, que foi justamente o Zé Pimentel, que é o pai do Pimentinha, que pode ser que esteja aí também na live. O Zé Pimentel foi meu primeiro
primeiro aluno. Aí eu acho que é quando você começa realmente a ganhar dinheiro com o esporte, né? Fala, isso que eu vou fazer, vou trabalhar com isso, vou acordar, vou dar aula, vou montar, vou treinar. E aí foi quando começou a minha era ali com esse meu cavalo, que realmente foi um presente do meu pai e de Deus, né? Porque é muita sorte você começar a carreira com um cavalo desse. Então, se você permitir, eu tenho uma parte da minha vida que eu acho que foi muito importante, que foi em cima desse cavalo, que se você achar que a gente pode falar, você me diz. Desculpa, cortou esse pedacinho. Você com certeza pode falar, mas Não, eu não consegui ouvir o que é se você, exatamente. se você achar que eu posso continuar contando a história do Fox, eu conto mais um pouco a história Claro, dele. não. Era um dos temas. Tem um tema que é os cavalos da sua vida. Então eu acho que a história dele tá super no tema e acho que deve É, contar sim, porque eu então, só vou pedir para depois, se você tiver algum vídeo ou foto dele, ou você posta no seu Instagram e me marca, ou você me manda para eu tá bom. postar, porque muita gente conhece, mas muita gente não sabe quem é. Então, o Fox foi um cavalo, cara, que eu tive numa época que eu considero assim uma época, para mim, no Brasil, uma época de ouro, sabe? Porque tinham concursos ali que eram inacreditáveis. Você tinha o Pão de Açúcar, você tinha o Sul América, você tinha o concurso de Juiz de Fora, você tinha o CEPEL, você tinha internacionais ali, realmente, que você via que estava todo mundo lá competindo. Então, eu tive privilégio ali, nessa época aí do Fox, de ganhar todos esses grandes prêmios. Eu ganhei ali o aniversário da Ípica com o Dr. Roberto Marinho me entregando ali o primeiro troféu, o nome do troféu perpétuo. Eu ganhei o Sul América, eu ganhei o Pão de Açúcar, e eu ganhei cariocas, que na época eram disputados por Felipe, Bete, Cláudia, Jorge Carneiro, Vinícius, Lúcia Santa Cruz, Loice, Stuart, Rodrigo Lima. Então tinha ali realmente era um campeonato carioca que era muito difícil ganhar. E quando você chega e você é vice-campeão carioca para o Felipe, com Dracma, depois no ano seguinte você ganha do Felipe com Silvestre, aí você vai no Pão de Açúcar, você encara ali Vitor, você encara Alfinete, você encara Artiaga, Fabinho Bozon, estava também começando ali a Luciana Diniz. Aí quando você pega essa turma e você começa a ganhar a prova dessas pessoas, você realmente você fala, caramba, eu estou fazendo parte disso aqui, eu estou ganhando dos meus ídolos, né? O Sul América, eu me lembro quando eu era criança, eu queria assistir, eu tinha que ir para cima de um refletor, porque não tinha espaço na hípica para você assistir o concurso. Então, aquilo ali realmente me fez sentir que eu estava dentro do game, tá? E aí, a mesma alegria que ele me deu foi também uma decepção grande que eu tive na época, porque esse cavalo, ele realmente ganhou todos esses concursos que eu te falei, ele em todos os estados, os grandes prêmios principais ele ganhou, ele foi campeão brasileiro por equipe. Eu tive um concurso que eu não fui bem com ele, eu tive um concurso que realmente foi numa hora ali, que foi aquele brasileiro que a Lucinha falou que ela ganhou no CEPEL, que talvez não, por inexperiência, na semana anterior eu fui fazer uma clínica com o Neco, e eu acho que as clínicas são fundamentais, são muito importantes, mas não na véspera de um concurso importante com o teu cavalo principal. Porque eram 6 pessoas na turma, e o meu cavalo era puro sangue, era um cavalo agitado, e realmente o meu cavalo ali, ele saiu do ponto. Eu fiz faltas naquele brasileiro ali que normalmente eu não fazia. E aquela hora ali foi realmente um momento, talvez o único que eu me lembro, assim, que eu não fui tão bem com esse cavalo. E aí teve o Pan-Americano de Cuba, né? Que é aquele famoso Pan-Americano de Cuba que o Brasil foi lá, ganhou uma medalha de ouro, a gente tinha muito tempo que não ganhava. E naquele momento ali eu me sentia totalmente dentro dos cavalos principais do Brasil, entendeu? Uma pessoa que me ajudava muito nesses concursos, o Alfinete, o pai do Zé Roberto, ele sempre falava para mim, Fábio, é isso aí, mantém esse equilíbrio, mantém esse galope, esse ritmo. Ele às vezes ia na distensão, fazia aquele trabalho ali de transição, trote, galope, passo que ele gostava de fazer. Ele era um cara que era muito do nada, ele era um cara muito solícito ali comigo. Eu nunca, sabe, o Alfinete ele gostava de mim ali de graça naquela época ali. Então realmente eu me sentia fazendo parte ali de uma coisa importante naquela época. E
E foi a minha maior decepção. Foi quando o Hélio Pessoa, uma vez virou para mim ali no picadeiro da Hípica, apesar de todos os resultados que eu tinha, o Hélio virou para mim e falou assim: ó, Fábio, a gente não vai considerar teu cavalo para Cuba, porque o teu cavalo trota curtinho, teu cavalo tem um trotinho de puro sangue, trota curto, e a gente tem muito medo de chegar lá e ele te dar um problema na inspeção veterinária. Então, aquilo ali, para mim, naquela hora, cara, eu tinha 22, 23 anos. O cavalo era meu e do meu pai. Então, aquilo ali, para mim, naquela hora, foi uma sensação muito frustrante. Foi uma coisa assim que eu via que eu tinha ali resultado para poder estar ali. Não que a equipe não fosse maravilhosa, tanto é que foi lá e ganhou o ouro. Eu não estou falando que eu era melhor nem pior que ninguém, mas eu achava que eu também poderia estar ali naquela situação. Né? A equipe foi lá, ganhou ouro, não tem que falar, todos excelentes cavaleiros, com excelentes cavalos, mas para mim eu também fazia parte daquilo ali naquele momento. E aquilo para mim foi uma ducha de água fria muito forte. No ano seguinte foi o ano de 92, foi o meu último ano com ele, com esse cavalo, e eu ganhei o meu último grande prêmio, que era o Grande Prêmio de Juiz de Fora, que, se você nunca ouviu falar, era o Grande Prêmio da Coca-Cola. Era um grande prêmio super badalado na época, era um grande prêmio realmente que tava, todo mundo queria saltar lá, era um grande prêmio que era tão importante quanto esses outros aí, quanto o Sul-América, quanto o Pão de Açúcar, e foi meu último grande prêmio com esse cavalo. E ele durou de 87 a 92. Então, de 87 a 92 ele ganhou a prova. Ele começou ganhando e ele terminou ganhando. E aí depois eu aposentei ele na casa de um amigo meu, de um grande amigo meu, que é o Zeca Palhares, e ele ficou lá. Ele parou de saltar com 14 anos, ele comigo. Depois o Zeca usou ele mais 1 ou 2 anos e ele ficou mais uns 12 anos aposentado lá. Ele viveu mais 12 anos lá no piquete, super bem. E foi como é que terminou a história desse cavalo. Fábio, você fez um comentário aí e eu acho que a gente tem esse tema que eu queria falar com você e eu vou aproveitar o gancho. Você comentou de um campeonato carioca recheado de estrela. Né? Você tinha aí, bom, você, Vinícius, Lúcia Santa Cruz, Lúcia... Felipe, Bete, Cláudia, Lúcia Santa Cruz. Felipe, Bete. Você tinha uma cara... João Aragão. João Aragão, porra. João Aragão... Era um dos grandes polos do hipismo no Brasil. O que você acha que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro, com o atual conjuntura, onde hoje você tem um esporte tão reduzido, e especialmente na prova forte? Você hoje, a equipe do Rio de Janeiro, acho que não foi nem com a equipe de júnior ano passado pro brasileiro, nem de mirim, talvez. Eu acho que a única equipe que eles levaram foi mirim. Então, eu só queria concluir, antes de entrar nesse assunto, eu queria concluir que depois que o meu cavalo acabou, só para que, se isso pudesse servir de exemplo para alguém, depois que esse meu cavalo acabou em 92, aquele castelo que eu construí enorme de areia, a onda veio e jogou no chão. Então eu fiquei ali em 92, terra arrasada. Eu não tinha me preparado para aquele cavalo acabar. Então isso é uma lição muito grande que ficou para mim. Eu não me preparei para aquilo ali terminar. Eu só estava vivendo aquilo ali. E com aquela idade que eu tinha, com tudo que aquele cavalo tinha me dado, naquela época a gente ganhava carro, ganhava moto, ganhava grande prêmio. Eu, com aquela idade ali, eu tinha dinheiro suficiente para viver talvez dois anos sem fazer nada. Então foi um pouco o que aconteceu. Eu quase parei de montar nessa época. Eu namorava uma menina que ela era modelo, então tinha muita festa, era de quarta a domingo festa, eu ia muito pouco na hípica e eu me dediquei muito pouco e realmente foi um momento muito difícil na minha vida que eu abri essa janela aí para essa parte social, de festa, de bagunça, de excesso, e que foi uma coisa que me atrapalhou bastante durante o longo da minha carreira. Então, eu queria só falar isso porque duas pessoas que me deram oportunidade para eu voltar. Primeiro foi o Zeca, que eu comecei a montar os cavalos dele lá em Araras, o Zeca Palhares, que tem o Aras na Cunha, aí no Rio, e o Felipe Azevedo, que quando foi para a Europa, ele abriu a porta do manege dele para eu ir lá trabalhar e dar aula. Então, ali em 93 para 94, que eu comecei a minha história ali de novo, a querer voltar a fazer alguma coisa. Eu peguei 14 alunos,
no Manégio do Felipe. Eu tinha 4 alunos no Marapendi, mas alguns na Hípica, então ali eu tinha uns 20 e poucos alunos. Só que quando eu parei de montar o Fox, eu tinha uma Quanto, eu vendi e comprei um Santana, vendi e comprei um Gol, vendi e comprei uma Fiat Uno, e quando eu voltei a trabalhar, eu ia de moto. Eu tinha uma moto. Um grande amigo meu, que é meu amigo da vida inteira, o Marco Alho, ele fala isso até hoje. Ele falou, pô, o Fábio, porra, chegava lá de moto. Eu chegava lá de moto, era o que eu tinha ali naquela época. Então, quer dizer, eu estava lá em cima com o cavalo e em 2 anos eu fiz assim. Então, isso eu acho que também é uma grande lição aí para as pessoas também que às vezes estão vivendo um momento bom, para também prestar atenção, porque esse nosso esporte ele é longo, ele não acaba rápido. Então, eu estou aqui hoje com um projeto, até hoje. Então, a gente tem que estar sempre se preparando e sempre vendo que as coisas, o mundo gira, né? Às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo, e você tem que tentar construir a tua base bem feita. Então, eu só queria falar isso para terminar, mas quanto à sua pergunta, sinceramente, cara, eu acho que o Rio de Janeiro, a minha opinião, tá? Eu acho que essa é a minha opinião e eu acho que o Rio de Janeiro, aconteceu um grande problema com o Rio, né? Num primeiro momento, lá atrás, tá? Que eu acho que já foi o primeiro problema grande que aconteceu no Rio. Como toda grande cidade, o Rio de Janeiro, ele praticamente, hoje em dia, ele é a Zona Sul e Barra da Tijuca. Só que a Barra da Tijuca é tão próspera quanto a Zona Sul, né? E tem muita gente que mora na Barra da Tijuca que tem condições de ter cavalo, que tem condições de... E a gente perdeu um clube que era uma escada para a hípica, que era o Marapendi. Muitos cavaleiros bons saíram do Marapendi, mas uma porção. Eu não vou citar nomes aqui porque tem muitos que saíram do Marapendi. E o Marapendi era um clube que era tipo assim, você tinha um acesso mais fácil. Era um clube, vamos dizer assim, um pouco mais popular. A hípica era tida ali como muito elitista. As pessoas às vezes tinham medo de entrar na hípica ali, de ser uma coisa assim que você vai entrar num lugar que só tem gente muito rica. Então, às vezes, muita gente começava no Marapendi e ia para a hípica. Só que, hoje em dia, lá no Rio de Janeiro, se você morar na Barra e tua filha sair da escola às 4 da tarde para montar na hípica às 5, você não chega. Então, o Rio de Janeiro, praticamente, ele se dividiu em 2. E a gente perdeu o clube de uma metade do Rio de Janeiro. A gente ficou só com a metade do hipismo. A gente tinha o Manégio do Felipe ali também, que era um mini clube, que muita gente montava ali também. Então, eu acho que o Rio de Janeiro ele perdeu muito quando ele diminuiu. Hoje em dia ele tem o Floresta, que é um clube pequeno, que tem ali 30 cocheiras, tem o Pegasus, que é lá em Vargem Grande, e tem a hípica. Eu acho que se a gente estivesse com o Marapendi funcionando, talvez o hipismo do Rio não tivesse nessa situação aí que você está falando. Eu acho que foi isso. Se você quiser que eu fale também da história mais recente, eu acho que o Rio de Janeiro também, recentemente, perdeu muitos cavaleiros ali importantes que montavam lá, né? Tinha eu que montava ali, o Chiquinho, o Stefan, Felipe Amaral, Marcelinho, Joana Valente, tinha João Eduardo de Carvalho, que está aqui comigo. Então, a gente tinha ali uns 7 nomes, que mal ou bem, cada um tinha 2 cavalos, e eram umas 15 cavalos ali na prova forte, que saíram do Rio agora, recentemente. Então, eu acho que realmente, hoje em dia, o que eu ouço dizer é que São Paulo é um país à parte dentro do nosso país, aí, né? É um estado que é outra realidade, né? Dentro do nosso país. É o que eu ouço falar hoje em dia. Pode ser. Bom, aí agora a gente pode voltar um pouco para a sua carreira, porque a gente parou nela. Você acabou de começar a reconstruir o seu castelo de areia. E aí eu acho que vem uma pergunta que é curiosa, que é qual é o momento mais marcante da sua carreira? Cara, então, marcante que você diz com relação a quê? No começo eu estava perguntando sempre uma questão de concurso, qual é uma vitória, mas eu com o tempo fui entendendo que marcante pode ser qualquer coisa. Eu sempre peço o positivo e o negativo, porque marcante também pode ser bom e ruim. Mas eu digo um momento mesmo, um momento na sua carreira que foi extremamente... Então, eu tive
nesse momento aí que eu fui lá para o Felipe, eu conheci uma pessoa que realmente mudou o meu patamar no hipismo ali, que foi o Marco Antônio. Marco Antônio, a gente junto ali, a gente começou a trabalhar junto, a gente criou ali, já existia a marca Domar, eu entrei nessa cudelaria Domar, ele montava com alfinete, então eles já tinham criado essa marca, eu entrei na cudelaria Domar, e dentro daquilo ali a gente começou a arrumar alguns sócios, comprar alguns cavalos, e a gente começou a ter alguns cavalos jovens, e a gente começou, dentro daquilo ali, a gente começou a sentir uma carência justamente disso aí que você está falando, do hipismo do Rio começar a diminuir, e a gente resolveu criar o CR-Mar, que é o concurso aí que eu acho que também já faz tempo, mas eu acho que muita gente fala nele até hoje. Então, isso foi uma coisa assim muito importante, eu acho que naquele período ali. A gente fez 7 anos de prova. Durante esses 7 anos, a gente procurou promover o hipismo no Rio de Janeiro da melhor maneira possível, porque a gente fazia hípica, era Serra e Mar, porque era hípica, era um na Serra, que era em Teresópolis, outro no mar de novo, que era Angra, né? Já foi no Frade, já foi em Porto Belo, e outro de novo na Serra, que era na final em Itaipava. Então, a gente fazia 4 por ano, isso foram 7 anos. Então, só aí foram 28 anos de concurso, de 28 provas que a gente organizou, 28 concursos, que eram concursos muito bons, que a gente conseguia realizar ali, dar bons prêmios. A gente sempre teve a preocupação, porque eu ouvi muito aí também, João, as pessoas reclamando hoje em dia dos concursos no Brasil, né? Foi um assunto um pouco recorrente aí nas suas entrevistas, não foi? Sim. Eu ouvi, então, as pessoas falando. Então, eu só quero dar um pouco o meu ponto de vista, o que eu acho que deu certo o CR-Mar, tá? O CR-Mar, a primeira coisa que a gente se preocupou foi a gente fazer um modelo de concurso que a gente pudesse adequar o nosso esporte à televisão. Pô, eu me lembro que eu saí uma vez de uma prova em São Paulo às 1h30 da manhã. Eu falei, cara, 1h30 da manhã, não tem o patrocinador que vai entregar um prêmio numa prova 1h30 da manhã, entendeu? Não dá para o tratador, o cavalo e tudo, então isso tem que mudar. Não dá para o esporte viver da inscrição. Eu acho que esse formato não deu certo. Então vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um modelo que a gente possa fazer um formato enxuto, que a gente possa ter a televisão passando ao vivo, que era o Sport TV, e que a gente possa, a partir disso, ir atrás dos patrocinadores. E aí deu muito certo, porque a gente conseguiu o Itaú, a gente conseguiu a Oi, a gente conseguiu a Abolição, que era uma empresa que dava automóveis, e a gente conseguiu fazer um formato que teve muito sucesso. Quem participou, eu vi a Andréia Muniz aí falando que uma das maiores vitórias dela foi no CR-Mar. Eu ganhei 2 Audis A3. Pode falar. Fábio, tudo bem, eu entendo a lógica, eu concordo com ela, eu acho que se você puder fazer um concurso onde você não depende da inscrição para bancar o concurso, você pode dar para o concurso um outro formato, uma outra ideia, mas como é que era o concurso? Como é que você faz um concurso enxuto? Como é que você fazia o quê? Você filtrava quem podia participar? Você tinha uma seletiva? Qual era o... Na verdade, a gente começou como interestadual, né? A gente começou como interestadual. A gente não era nacional no início, então já era mais fácil. A gente fazia as etapas com os cavaleiros que a gente convidava ali de São Paulo, de Minas, que a gente podia convidar. Só que a final dele, aonde realmente a gente fazia a grande festa para os patrocinadores realmente ficarem muito felizes, eram 20 numa prova e 15 na outra. Era 15 no amador e 20 no profissional e pronto. Era o que a televisão podia passar. Era o formato que a televisão comportava. Então, o que a gente fazia nessa final? As etapas anteriores, não está ouvindo? Não, eu acho que as pessoas estão ouvindo. É para mim que está chegando cortado, mas eu estou ouvindo. Tá ok. As etapas anteriores, a gente nem tinha tanta restrição assim de inscrição. A gente procurava acomodar as pessoas. Mas a final, aonde os patrocinadores eram convidados para ir, aonde acontecia a festa, onde passava ao vivo na Sport TV, a final era bem enxuta.
E para mim, João, o concurso tem que ser bom porque tem que ter o prêmio bom. Mas como é que vai ter o prêmio bom? Para ter o prêmio bom, ele tem que ter o patrocinador bom. Então, para você ter o patrocinador bom, você tem que fazer a fórmula boa. E a fórmula boa, o que é em tudo? É você ter atração. Se você não tiver atração, você não tem público, você não tem audiência, você não tem nada. Então, no CRMAR, só para te dar um exemplo, a gente teve um ano, a atração foi a equipe do Pan-Americano, Cezinha, Karina, Bernardo, foi todo mundo lá saltar. Eles tinham acabado de ganhar a medalha no PAN, então a atração foram eles. O Bernardo já não saltava no Brasil há algum tempo, era um cara que estava ali na ponta do ranking da FEI, então era uma atração à parte. O outro ano, qual foi a atração? Foi o Rodrigo Pessoa, no ano do Pan-Americano do Rio de Janeiro. O Rodrigo estava lá, entendeu? O Rodrigo estava lá saltando um cavalo nosso, então estava televisão, estava repórter, estava todo mundo lá querendo entrevistar o Rodrigo. E quando a gente não tinha essa atração na pista tão forte, a gente teve o show do Titãs, a gente teve o show da Martinalha, a gente teve o show do Jorge Benjor. Então, eu aprendi isso. Uma vez eu fui saltar um concurso em Tortugas, na Argentina, que era quase 1 hora de Buenos Aires, um lugar que não tem nada perto. O Grande Prêmio estava lotado. Quando acabou o Grande Prêmio, estava todo mundo lá, porque tinha um show lá que os argentinos gostavam e todos queriam ver. Então, para você ter o patrocínio, você tem que ter o público, você tem que ter atração. Então, não adianta só a gente ficar reclamando, tem que ter prêmio, tem que ter prêmio. Você vai o quê? Pedir para as pessoas ficarem fazendo cheque de premiação para te dar, para você fazer o teu concurso? Vamos criar a fórmula para o dinheiro aparecer, né? Que foi um pouco que a gente fez e um pouco que deu certo, na minha opinião. Espetacular, eu acho que é uma forma de pensar o concurso diferente, né? É um pouco o que o Global faz, por exemplo, a Europa. Eu não tenho dado suficiente, mas o Doda procurou fazer isso agora aí com o XTC, de pegar a Fox Sport, né? E de chamar a televisão, porque realmente é o primeiro passo, é chamar a televisão, fazer o formato que o teu produto fique atraente. Não adianta, não tem outro caminho, cara. Nem que você tenha que fazer várias seletivas antes, para você chegar naquela final ali e você ter aquele show. É o que eu acho um pouco, para você tentar melhorar um pouco a qualidade dos eventos, entendeu? Espetacular. Bem bom mesmo. Acho que eu nunca participei de um CRMAR, nunca fui, mas eu sempre ouvi falar e sempre foi uma das... Eu, sinceramente, depois que o CRMAR acabou, eu acho que um concurso que tem muito próximo aí ao CRMAR hoje em dia é o Chuim. O Chuim é um concurso que eu acho que parece muito com o que a gente fazia. Atração de show, festa, todo mundo bem recebido. Eu acho que o Oliveira faz o Chuim. Talvez ele, na época, ele até chegou a comentar comigo que ele gostava muito do CRMAR e eu acho que ele seguiu essa linha aí e ele tem sucesso aí até hoje, né? Espetacular. E qual foi, talvez, o momento mais difícil para você, Fábio? Então, você fez essa pergunta agora, né? Do momento mais marcante e do momento mais difícil. João, eu não fui um cara que fui medalhista nem pan-americano nem olímpico. Então, eu acho que quando você tem esses títulos aí, o momento, a vitória, o momento mais marcante, eu acho que geralmente são esses, sabe? Para mim, eu tive alguns momentos marcantes na minha vida, que eu não posso saber qual foi mais importante e qual não foi. Entendeu? Para mim, eu tive essas minhas 2 primeiras vitórias em casa com o meu cavalo Fox Hunter, que foram vitórias muito importantes para mim, que me lançaram no esporte, que o Roberto Marinho me entregou o prêmio lá ao vivo, foi a única vez que ele foi, meu nome foi gravado no troféu ali do clube que eu comecei a montar. E o outro Grande Prêmio Sul-América, que eu ganhei, só para você ter uma ideia, eu peguei aqui os últimos Sul-Américas, 5 para lá e 5 para cá, dos concursos que eu participei. Naquela época ali, o Neco ganhou 3, o Hugo Simon veio com o cavalo da Europa dele e ganhou, o Axel Verlooy veio com o cavalo dele e ganhou, o Bernardo ganhou, o Vitor ganhou, o Felipe Azevedo ganhou, o João Aragão ganhou. E naquele ano que eu ganhei,
eles tinham trazido o irmão do Felipe Malta, o Manuel Malta da Costa, que tinha vindo de um 4º lugar no Grande Prêmio de Roma, tinha saltado Aachen, foi 4º em Roma, ganhou o Grande Prêmio de Buenos Aires, e ele veio para jantar, gente. Ele veio ali para ser a atração do concurso. E eu consegui ganhar aquele grande prêmio ali do cavaleiro que eles trouxeram, porque eles faziam muito bem. Eles botavam os cavalos no avião, eles traziam os cavaleiros importantes com os cavalos próprios. Então, era realmente, a competitividade era muito grande nessa época. Tinha os argentinos, tinha o Rusto, tinha o Martim Maggio, cavaleiros assim excepcionais. Então, realmente, quando você ganhava um concurso desse, do Alfinete, do Filipinho, daqueles caras ali que você tinha ali como ídolo, é uma coisa muito marcante. Para mim, foi muito marcante. Para mim, esse momento do Fox foi muito marcante. Eu tive um segundo momento na minha vida que, para mim, foi muito marcante, que foi em 2010, que eu tinha um cavalo chamado Lancelot, e que eu fui campeão do ranking da CBH e do Best Jump no mesmo ano. O Best Jump, eu já tinha sido 2 vezes campeão do Mini, eu já tinha ganho o Grande Prêmio da Copa do Mundo na sexta-feira, que era o Grande Prêmio separado de domingo com o Felipe. Eu já tinha sido vice uma vez, cara, que o Cezinha entrou por último com singular e me tirou por último. Eu fui vice, era o único Grande Prêmio que eu não tinha ganho. Eu falava, cara, eu preciso ganhar esse Best Jump. Eu já tinha ganho o Mini, ganho. E o Cezinha entrou por último lá e me tirou. Eu falei, cara, não acredito, achei que era agora. E aí, em 2010, eu consegui ganhar o ranking, consegui ganhar o Best Jump. Então, aquilo para mim teve um valor muito forte, porque foi num momento da minha vida também muito importante, que você vai saber por quê. E uma terceira conquista para mim, que não foi uma vitória, foi um segundo lugar, tá? Não foi uma vitória, mas para mim foi como se fosse. Foi o meu último grande prêmio que eu fiz antes das Olimpíadas do Rio, que quando a gente foi fazer a seletiva das Olimpíadas na Europa, que eu fui com 2 cavalos, eu chamei o Alexandre Gadelha para me ajudar, a gente foi com uma equipe grande, tinha um outro amigo meu, Alexandre Rodrigues, tinha o meu tratador Edilson, a gente fez uma equipe, fomos lá disputar a seletiva, e eu fiquei em segundo lugar no 5 estrelas CSO de Sopote, que aquilo para mim, cara, um mês antes da Olimpíada, foi uma sensação assim incrível, que eu falei, cara, eu fiz um plano e eu cheguei aqui a um mês antes da Olimpíada, no ponto que eu considerava o auge ali com aquele meu cavalo. Então, isso para mim também me deu uma satisfação assim muito grande de eu ter conseguido esse resultado. Então, foram esses 3 resultados, na minha opinião, que eles tiveram ali uma diferença de tempo entre eles, mas foram os mais marcantes da minha carreira. E o outro que você perguntou foi o momento mais difícil. Então, cara, o momento mais difícil eu vou te falar que eu vou falar aqui pela primeira vez, porque, em consideração ao teu trabalho, que foi uma coisa que talvez só a minha família e meus amigos mais próximos saibam. Meu momento mais difícil foi quando, em 2004, 2003, eu tinha sido vice-campeão brasileiro com Dumbo em 2002 e tinha sido campeão por equipe. O Dumbo foi um cavalo que chegou ali naquele ano para mim, 6 meses antes do brasileiro. Eu montei nele e tal, disputei o brasileiro até o final, perdi na última volta. E ele saltou muito, era um cavalo espetacular. Ele tinha força, ele era limpo, ele era franco. É um cavalo que depois daquilo ali eu vendi para Renata e todo mundo viu aí o que o Dumbo foi. Cara, eu entrei numa seletiva do Pan-Americano com o Dumbo e eu ganhei a seletiva. Estavam todos argentinos, todos brasileiros, do Doda, Cezinha, Vitor, todo mundo lá. E eu ganhei aquela prova. E quando eu te falei lá atrás que quando o Fox Hunter acabou eu abri uma porta ali para festa, para excessos, nesse dia aí eu estava na premiação, porra, feliz da vida, eu tinha me preparado para aquela seletiva, eu sabia que ali realmente eu tinha um cavalo desde o Fox Hunter, eu tinha um cavalo que eu podia realmente disputar alguma vaga na equipe, porque ele tinha muita qualidade, e eu ganhei a prova. O Cezinho e o Doda, um ficou em segundo, outro em terceiro, agora eu não me lembro exatamente qual. E aí o Michel, o juiz lá de Porto Alegre, ele veio na comemoração, me cumprimentou e falou, olha,
você tem que sair daqui, tem que ir para o antidoping. Eu falei, beleza, Michel, eu vou sair daqui, eu vou entregar meu cavalo ali para o tratador, ele leva lá no antidoping. Aí ele falou, não, quem vai para o antidoping são os cavaleiros, são vocês. E aí, cara, aquilo ali para mim, ali o mundo desabou, porque 2 dias antes daquele campeonato eu tinha ido numa festa, eu tinha me excedido nessa festa, eu tinha ido além do que eu deveria, do que eu poderia fazer, e eu realmente, naquele momento ali, eu não poderia ir para o exame antidoping. Então, aquilo ali, para mim, foi a pior sensação que eu tive no esporte, foi uma sensação realmente de que ali eu fui totalmente irresponsável, eu joguei uma oportunidade de ouro fora, e aquilo ali realmente, quando eu entrei na sala do antidoping, estava o Dodd e o Cezinha, e eu olhei assim para o cara lá o médico lá do Comitê Olímpico, não sei, e eu falei, eu posso ir ali na minha cocheira tirar minha bota? Ele falou, pode, mas volta logo. O cara foi ingênuo, e dali eu fui embora. Eu fui embora, saí fora, não apareci mais no concurso, fui embora para o Rio de Janeiro, meu pai chegou ali, a minha esposa chegou ali naquele dia, foi um clima horroroso, eu não dormi aquela noite, entendeu? Eu passei aquela noite ali sem conseguir dormir, no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu fui para o aeroporto, peguei meu primeiro voo e fui embora. Então, cara, a mensagem que eu quero deixar nisso aí é o seguinte, é lógico que todo mundo tem o livre-arbítrio de ir para as festas, de fazer as comemorações, né? Agora, alguma hora, essa conta pode chegar. Alguma hora essa conta pode chegar. E no meu caso, ela chegou assim, entendeu? No meu caso, ela chegou dessa maneira. Porque quando você, às vezes, está nessa de competição e bagunça, na hora da bagunça você fala assim, porra, vamos lá, amanhã a gente resolve. E muitas vezes resolve. Muitas vezes eu fui lá e ganhei o grande prêmio, ganhei a prova do cronômetro, e seja o que Deus quiser, entendeu? E nesse dia foi o que Deus quis. Deus quis que tivesse um exame antidoping que quase nunca tem no nosso esporte aí no Brasil, né? E Deus quis dessa maneira. Para mim, a conta chegou assim, dessa maneira que para mim foi muito difícil, cara. Para uns pode chegar num acidente de carro, para outros podem chegar num término de relacionamento, para outros podem chegar numa pessoa próxima, ver uma pessoa próxima falecer por conta de alguma coisa assim. Mas para mim ela chegou dessa maneira aí. Eu não quero nem ficar olhando para as mensagens aí, senão vou até me emocionar, mas foi assim que aconteceu. E essa mensagem que eu quero deixar, por isso que essa vitória minha com o Lancelotti em 2010 foi tão importante, porque até então essa porta, essa janela, ela tinha ficado aberta na minha vida. E em 2010, quando eu ganhei com o Lancelotti, essa porta ela estava trancada. Então, por esse motivo, eu não vou ser mais ter que sair de uma seletiva ou de uma competição importante, porque o refúgio, o tombo, isso vai acontecer na vida do cavaleiro para sempre. A gente monta cavalo, a gente vai ser eliminado, a gente vai refugar, a gente vai cair, a gente vai fazer 12 pontos.